Olá pessoal, vamos a mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as pragas que aconteceram no Egito e tentar entender uma lição e uma ideia muito bonita que tem por trás. As 10 pragas que aconteceram no Egito, a primeira ideia importante da gente entender é que não é simplesmente uma maldade ou que Deus quer matar ou prejudicar ou acabar com o Egito. Segundo ponto importante é que por trás da praga tem que ter uma ideia educativa, onde Deus quer mostrar alguma coisa importante para a gente. E a terceira ideia é que sempre vai ser o castigo, vai estar associado a uma ação negativa que eles tiveram. Vamos começar a entender isso bem? Eu vou tentar falar sobre esses 3 aspectos. Primeira ideia, que não é uma ideia que Deus quer o nosso mal. Isso foi uma ideia muito forte do que aconteceu no Egito, porque o faraó, o tempo todo ele achava que o Deus dos judeus era um Deus fraco. Como pode ser que um Deus tão grande como ele está dizendo faz pragas tão simples e tão bobas? Começar com um cajado que se transforma numa cobra. Os magos do faraó também sabem fazer isso. A água virou sangue, mas não era o fim do mundo. A gente conseguia água de outras formas, podia comprar dos judeus. Ninguém morreu de sede. Os sapos pode ser que é uma coisa que incomoda, piolho também atrapalha, a sarna, vários problemas que começaram a ter nas pragas, mas nada que a gente poderia dizer que foi o fim do mundo e que todos os egípcios vão morrer. Só na última praga que realmente chegou numa coisa mais forte. Uma vez que as pragas foram aos poucos, o faraó começou a pensar: talvez esse Deus dos judeus, ele não é um Deus tão forte. Talvez os nossos deuses são mais fortes. Talvez a gente pode lutar contra esse Deus. Quando começou a cair a ficha do faraó? Na 7ª praga. Quando chegou a praga do granizo. E Deus falou para libertar o povo judeu. Se não teria o granizo. E falou para Moshe dizer para todos os egípcios que vai ter o granizo para colocar todas as pessoas e todos os animais para dentro de casa. Porque quem tivesse fora de casa morreria no granizo. Nesse momento foi quando o faraó entendeu: o objetivo de Deus não é matar, não é fazer o mal. Se fosse para fazer o mal, ele poderia na primeira praga já dar a morte dos primogênitos, ou alguma coisa muito séria, ou liberta, ou todo mundo morre. Mas Deus foi indo bem devagarinho, trazendo incômodos, trazendo dificuldades, passando a mensagem, esperando que os egípcios fossem tomar a decisão de libertar o povo. E só em última instância, quando não vai por bem, acaba indo de uma forma um pouco mais difícil, que no final acabou sendo a morte dos primogênitos. Ou seja, o objetivo de Deus não é matar, e sim que a gente capte a mensagem, faça o que é o correto. Essa é a ideia que a gente fala que as pragas, elas têm também um aspecto educativo. Quando chega na Haggadah de Pessach, tem uma divisão das pragas em 3. A gente chama de Detzach, Adash, Be'achav, que são as iniciais das pragas, onde as 3 primeiras pragas estão ligadas com o fato de mostrar para os egípcios que existe Deus. Existe o Deus dos judeus. Ele domina sobre o mundo. Ele pode dominar até mesmo sobre o Nilo, que era a fonte de vida do Egito. E quando ele faz a praga dos sapos saindo do Nilo, o Nilo virou sangue, ou o piolho, que o piolho é menor do que um grão de cevada. E os próprios magos do Egito sabiam que não daria para, através das forças negativas e contatos com almas ou demônios, não tem como atingir uma coisa menor do que um grão de cevada. Os próprios magos do Egito disseram: esse é o dedo de Deus. Ou seja, nas 3 primeiras pragas teve uma situação educativa para os egípcios, deles entenderem: existe o Deus dos judeus. Segundo as 3 pragas, veio mostrar que Deus, ele sim, consegue diferenciar entre as pessoas boas e as pessoas ruins.
que Deus supervisiona o que acontece no nosso mundo. E aí, como vieram as pragas, caía exatamente sobre os egípcios e não sobre os judeus. Nessas 3 pragas, a Torá frisa claramente. Quando a gente chega nos animais ferozes que foram somente para os egípcios, e os egípcios muitas vezes fugiram para a cidade e para a casa dos judeus. A morte dos animais. Os animais egípcios morriam, os dos judeus não morriam. Quando chega no Shri, naquela sarna, todos os egípcios todos marcados e todos machucados. E os judeus estavam bem. E aí entra as 4 últimas pragas, mostrando, já falamos que existe o Deus dos judeus, ele supervisiona e sabe diferenciar entre as pessoas, ele está presente na terra, e agora a gente vai anular a ideia da idolatria. Como a gente anula a ideia da idolatria? As últimas 4 pragas, Barad, o granizo, Arbe, o gafanhoto, e Rocher, a escuridão, são pragas que cobrem o céu. Enquanto eles achavam que os astros eram deuses, e rezavam para as estrelas e constelações, sabiam muito sobre a parte da astrologia, e achavam que adiantava rezar para os astros. De repente aquilo tudo se cobre. O Nilo, que era um deus, já não é mais. Já foi o sangue, já saíram os sapos. E agora, mais uma idolatria egípcia era justamente o carneiro, que é considerado como primogênito dos signos. E foi isso que aconteceu na morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos do Egito morreram. Ao mesmo tempo que a gente faz também o sacrifício de Pêssar com o carneiro, mostrando que não existe idolatria. O que existe é um Deus único, e ele supervisiona tudo o que acontece no mundo. E essas pragas também serviram como uma lição, não somente para os egípcios, mas também para os judeus. Terceiro item é que não é somente educativo e para o nosso bem, as pragas também estão associadas diretamente a nossas atitudes. Se a gente olhar a primeira praga do sangue, por que de repente o Nilo se encheu de sangue? A água do Egito virou sangue. Porque foi justamente no Nilo que eles pegavam as nossas crianças, os nossos filhos, os meninos que nasciam, e jogavam no Nilo e matavam eles afogados. De repente a água virou sangue para eles lembrarem o que eles fizeram. Uma mensagem bastante forte. Os sapos saíam de dentro do Nilo. O sapo que faz aquele barulho, um barulho meio infernal, que mostrava e lembrava o grito dos pais quando viam seus filhos sendo jogados no Nilo e morrendo. E aquele grito dos sapos que não parava de buzinar no ouvido deles. E aí vinha o piolho, que está escrito que Arão bateu na terra, e a terra começou a ficar cheia de piolhos na terra. E justamente a terra, onde eles colocavam os judeus para trabalhar, e trabalhar, e trabalhar sem fim. De repente a terra se encheu de piolhos, para eles lembrarem também o que eles fizeram com os judeus. Os animais ferozes, e os animais que entravam nas casas das pessoas, e muitas vezes roubavam as coisas que tinham dentro de casa, pegavam muitas vezes as crianças de casa, animais de grande porte, de um porte menor, como também cobras ou outros animais, e começaram a invadir a casa das pessoas, exatamente como eles faziam, como animais, quando eles invadiam a casa dos judeus, e botavam a gente para trabalhar, e pegavam nossas crianças, e roubavam nossos bens. De repente aquilo começa a voltar contra eles, para eles pensarem, olha como nós agimos como animais. Os animais, eles acabam também morrendo. Os animais morrem também, onde muitos dos animais que os egípcios tinham foram roubados dos judeus. Eles pegaram também os nossos bens. E de repente o que eles roubaram? O que estava na mão deles. De repente o que eles tinham e o que eles enriqueceram através de roubar dos judeus. De repente esses animais eles também morrem e eles se enchem de sarna. A sarna
está ligado diretamente com o que eles fizeram. Quando eles desprezavam os judeus e falavam, vocês são impuros, vocês são sujos, vocês são escravos, vocês são... Chamavam todos os judeus de todos os nomes. E de repente quem ficou impuro, quem ficou sujo, quem ficou nojento, quem ficou dessa forma, foram justamente eles. Para ver como é bom quando a gente discrimina alguma pessoa. Depois a gente teve o granizo, onde as pessoas que estavam na rua, eles recebiam pancadas, pedras caindo dos céus, exatamente igual às batidas que eles davam nos escravos, os socos, as pedradas, e tudo isso agora volta para eles. O gafanhoto, roubavam também toda a produção e tudo que os judeus faziam para si, traziam para eles, agora o que eles têm eles também perdem. Escuridão, está escrito que o exílio é comparado com a escuridão. A salvação é comparado com a luz. Eles colocaram a gente para viver na escuridão, com todo o sofrimento, e agora a escuridão vai para eles. E por último, a morte dos primogênitos, onde os primogênitos, eles são comparados com o povo judeu. Aparece no Tanar que Deus chama o povo de Israel Beni Bechori Israel. Meu filho primogênito Israel. E quando eles mexem com os primogênitos de Deus, Deus acaba mexendo com os primogênitos deles. A ideia das pragas é que tudo que eles fizeram acaba de alguma forma retornando contra eles. E se eles começassem a entender o que eles fizeram, talvez na primeira praga, talvez não precisaria das outras. E cada praga veio relembrar a atitude que eles tiveram. Finalmente, quando eles perseguem nosso povo no Egito e no deserto, e vão em direção ao mar, e o mar se abre, e o mar se fecha contra eles, agora voltou para eles exatamente o que eles fizeram. Eles mataram nossos homens, nosso futuro exército, afogados no mar. E de repente agora os homens deles, o exército deles, acaba também se afogando no mar. A ideia é sempre que acontece algum acontecimento um pouco complicado com a gente, é a gente tentar sempre refletir e pensar o porquê. Qual é a mensagem que possivelmente está por trás disso? O que Deus quer falar para mim? E quando a gente consegue entender e mudar, automaticamente as coisas melhoram, as coisas mudam. Eu lembro uma vez que teve um amigo meu na Yeshiva, que ele teve um problema na coluna, ele ficou de cama. E eu fui visitar ele um dia, conversei com ele, bati um papo, dei toda uma ajuda para ele no que ele precisava. E depois voltei para a minha vida normal. E ele ficou alguns dias, talvez algumas semanas de cama. Depois de um tempo, eu tive a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas uma coisa parecida, na musculatura também, na coluna. Fiquei também um dia, eu fiquei um pouco mais deitado na Yeshiva, e de repente veio esse meu amigo. Ele veio me visitar, ele trouxe um prato de comida, e ele me deu super atenção. E nesse momento eu estava pensando, por quê? E aí veio a resposta. Esse meu amigo ficou alguns dias assim. Eu fui visitar ele uma vez. E uma visita rápida. E quando eu estava precisando, ele veio me visitar. E quanto tempo e quanta coisa ele não fez por mim. E de repente foi uma mensagem que eu entendi, que talvez eu não estava agindo da forma correta quando uma pessoa está precisando de mim, quando tem uma pessoa doente. E talvez eu tenha que dar mais atenção para as pessoas que precisam. A ideia é sempre que acontece alguma coisa, a gente pensar. Hashem, está escrito que quando ele quer castigar a gente, é como um pai que quer chamar a atenção do filho, para o bem do filho, para que ele possa aprender e melhorar. A gente está agora no momento, também um momento muito complicado, momento do coronavírus, momento onde as pessoas estão em casa, onde muitas pessoas estão falecendo. E, querendo ou não, isso também é uma dificuldade, é como se fosse uma praga
que está acontecendo no nosso mundo. E igual às pragas do Egito, é importante a gente pensar, refletir. Qual é a mensagem que talvez Deus quer passar para a gente? Pensar em todos os detalhes que estão acontecendo. Por que talvez começou na China? Por que talvez os idosos estão sendo os mais afetados? Qual é a mensagem que tem por trás disso? Eu acho que a gente pode olhar também as consequências. E quando a gente começa a ver como a economia do mundo foi afetada, e como a China talvez era o símbolo disso, de todo o comércio, de toda a exportação, de toda a parte financeira, de repente vale a pena a gente pensar como é que a gente está relacionado com a nossa parte financeira, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. Será que a gente está agindo da forma correta? Aparece na Torá que o povo começou a reclamar do man. O man, aquela comida que caía dos céus. E o man, ele simboliza o nosso sustento. Onde a gente trabalha e ganha ele durante toda a semana, no Shabat, a gente não ganha porque não é para trabalhar. A gente tem que confiar em Deus que Ele vai dar a comida no dia seguinte. Não é para ficar guardando e economizando e guardando demais, a gente precisa confiar em Deus. Só que de repente o nosso povo não aceitou. A gente falou, a gente quer mais. A gente não quer humano. A gente quer carne. A gente quer mais bens materiais. A gente quer poder guardar para o dia seguinte. A gente quer talvez poder trabalhar também no Shabat. E nesse momento, está escrito que Hashem também mandou uma espécie de epidemia. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes deles, que Deus deu sim a carne para eles, de repente começou algumas mortes. A ideia é, será que a gente não está demais atrás do mundo material? Atrás dos valores materiais? Será que a gente não está demais e guardando e economizando e guardando tudo para si, mais e mais e mais? Jornadas de trabalho sem fim, sem dar a devida atenção para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos valores, para o nosso judaísmo. Será que uma macá, uma batida na nossa parte financeira e na economia mundial não quer dizer alguma coisa para a gente? Como é que estão os nossos valores? A gente vive para trabalhar ou a gente trabalha para viver? A gente vive para comer ou a gente come para viver? Quais são as nossas prioridades na vida? A gente tem uma ideia de um certo orgulho, de achar que a gente sempre está certo. Muitas vezes bater de frente com as pessoas mais queridas nossas, e as pessoas idosas, e muitas vezes os nossos pais, e os nossos avós. E de repente vem uma batida justamente neles. Porque quando está num momento de dificuldade, é quando a gente começa a valorizar de verdade as pessoas mais velhas, os nossos avós, os nossos pais. E justamente na dificuldade é quando a gente valoriza. É quando tira que a gente entende como é importante. Na nossa geração, como está o comportamento dos filhos em relação aos pais? Será que a gente de verdade respeita, honra? Tem aquele carinho relacionado com os pais? Será que não tem uma mensagem aqui também bastante forte? E eu diria talvez mais uma mensagem importante. A terceira, que é como a gente precisa se preocupar com o próximo. Tem pessoas, e muitos jovens, que realmente não estão no grupo de risco. Mas eles precisam se cuidar, principalmente para não transmitir para as pessoas vulneráveis. Será que a gente tem esse egoísmo de pensar só na gente? Comigo não tem problema. Eu vou para a praia, eu vou me divertir, eu vou ver meus pais e meus avós e contato com pessoas idosas. Ou será que eu vou pensar no próximo e falar, eu vou me cuidar para que eu não prejudique ninguém?
Acho que a mensagem aqui, ela é muito bonita. Eu diria talvez uma coisa forte. Está escrito que a salvação da saída do Egito vai ser igual à salvação final, da vinda de Mashiach. Nossos sábios falam, em Nissan a gente foi salvo. Em Nissan foi a saída do Egito, no mês de Nissan. E está escrito, Ben Nissan, em Nissan, Atidin Leigael, futuramente a gente também vai ser salvo. Sempre antes de uma coisa muito boa, tem uma coisa muito ruim. A gente está passando por um momento muito forte, agora na humanidade. E sempre depois de uma coisa muito ruim, vem uma coisa muito boa. Antes da nossa saída do Egito, aconteceu a mesma coisa. Fica dentro de casa. Não sai de casa. Enquanto do lado de fora estava tendo a morte dos primogênitos e muitas pessoas morrendo. De certa forma, a gente também está na véspera de Pêssar. E a gente está tendo a mesma ideia. Fica dentro de casa. Não sai de casa. E a gente espera que Bezrat Hashem, o próximo passo, seja a salvação final, a vinda de Mashiach, onde vai se acabar todo o mal, e todo o sofrimento, e toda a doença, e todos os problemas que a gente tem no mundo. Que a gente possa ter realmente saúde, tranquilidade, paz, e todas as coisas boas possíveis. É isso que a gente realmente reza, é isso que a gente realmente pede, e aí a gente vai começar a enxergar onde mesmo as coisas ruins têm um propósito para o bem, que infelizmente a gente não consegue enxergar atualmente. A gente pede para Deus que realmente pare todo o sofrimento e todas as dificuldades, e que em breve, se Deus quiser, a gente possa ter a vinda de Mashiach.